Você é a soma das tuas experiências. Você é a melhor versão que você conseguiu ser, considerando tudo o que você viveu até aqui. E se você quer ser mais do que você é até agora, é preciso olhar para dentro de você. E eu preparei esta live especial para ajudar você a olhar para dentro do teu coração, para olhar para dentro das suas emoções e extrair de você o melhor que você consegue ser. Então, boa noite, bem-vindos para essas mulheres incríveis que estão chegando, a Aline, a Célia, a Adriele, a Ana, a Diele, bem-vindas, bem-vindos, porque hoje é uma live muito especial, acredito que seja uma das lives mais especiais que eu preparei até agora. Boa noite, Jussara. Então vamos lá, pessoal, se ajeite aí no sofá, onde você estiver no cantinho, esteja presente comigo. Por quê? Porque dentro de nós carregamos muitas cargas emocionais, muitas dores. E chega um tempo que nós precisamos tirar um tempinho e olhar para dentro do nosso coração. E é por isso que esta live hoje à noite vai ser muito especial. Então, bem-vinda, Júlia, bem-vinda, Luciana, Suzana, Bem-vindo aí o pessoal todo que já está chegando, se preparando para essa live muito especial. Às vezes, nós nos esforçamos tanto para as coisas dar certo, às vezes nós fizemos tudo para que as coisas aconteçam e as coisas não acontecem na nossa vida. Por que as coisas não acontecem? Porque nós temos questões para curar dentro de nós, nós temos traumas, emoções adoecidas, experiências que nós acumulamos durante toda uma vida. Então nós somos a soma das nossas experiências. Nós somos o melhor que nós conseguimos ser, considerando tudo que nós passamos até aqui. Mas chega um momento em que para nós ser mais, nós temos que ter coragem de olhar para nós. Olhar para aquelas questões que estão guardadas na nossa alma e no nosso coração. E é exatamente por isso que eu preparei a live de hoje, as consequências de uma infância traumatizada. Então fique comigo, fique ligado. Que não seja apenas mais uma live que você vai assistir nesta noite, mas que seja uma live que você pode absorver cada palavra e colocar em prática para fazer uma mudança real e especial na sua vida. Gente, quantas pessoas precisariam ouvir esta live? Quantas pessoas têm traumas? Quantas pessoas têm sentimentos adoecidos? Quantas pessoas vivem infelizes, frustradas? Deus nos criou para que nós vivêssemos felizes, para que nós fôssemos seres plenos, para que nós tivéssemos paz, que nós tivéssemos alegria, tivéssemos prosperidade. Deus nos criou por isso, para isso. Mas e por que nós vivemos tão infelizes? Por que a nossa vida é tão pesada? Por que às vezes as coisas parecem tão difíceis para nós? É porque existem questões mal resolvidas dentro de nós. Então, se tem alguém que você ama, alguém especial, compartilhe esta live com essa pessoa. Porque às vezes tudo que a pessoa precisa é tomar consciência daquilo que ela precisa curar dentro de si para que ela saia daquela prisão, daquele emaranhado. Então compartilhe, aqui embaixo tem um aviãozinho, compartilhe com as pessoas que você gosta. Se você quiser fazer perguntas, eu sou uma pessoa super acessível, estou aqui disponível, você pode perguntar e eu vou estar respondendo no decorrer dessa live, à medida do possível, estarei respondendo a todas as questões.
Então nós vamos sim falar de uma maneira muito especial hoje, né, dos traumas. E quando eu falo de trauma, ó, temos presença ilustre aí, a irmã Neide Mior, né, lá da comunidade terapêutica Bárbara Marques, faz um trabalho lindo, parabéns, irmã Neide, amo muito você, sou sua fã, enfim. Então é uma alegria ter todos vocês aqui para falar de um tema em que as pessoas precisam realmente ouvir, um tema muito especial. E quando nós falamos de trauma, nós não estamos falando, né, de um acidente trágico que fatalizou alguém. Nós não estamos falando de algo assim muito grave também. Mas eu quero por isso que é um tema tão importante, porque trauma não necessariamente é algo grave que aconteceu na nossa vida. Mas trauma pode ser algo pequenininho, no qual gerou uma intensidade emocional muito grande dentro de nós. E aquilo fica dentro de nós, nos sabotando. Para vocês terem uma ideia, eu vou explicar bem detalhadamente essa questão dos traumas, porque para vocês conseguirem identificar os traumas na vida de vocês e de repente, numa tomada de consciência, conseguir mudar algo aí dentro. Vamos falar, essa semana, uma mãe me procurou porque levou a criança para fazer as vacinas no posto de saúde e a pessoa, esse bebezinho tem 1 aninho, tá, pessoal? E aí, a pessoa lá do posto de saúde que estava atendendo a criança estava vestido com aquela roupa de astronauta, né? Vocês entendem que toda, né, mascarada com aquela roupa de astronauta. E a criança começou a chorar. Agora a criança está com dificuldade de dormir, a criança só chora e ela me chamou, Sônia, eu não sei mais o que fazer com a criança. Perceba que não foi um evento grande que ocasionou esse trauma na vida dessa criança. Vamos considerar que essa mãe não me procurasse para tratar esse trauma na vida dessa criança, que foi simplesmente ver a enfermeira vestida com as roupas de proteção contra o Covid. Seria algo simples. Mas aquele trauma gerou o quê? Um medo muito grande naquela criança. Aquele trauma gerou um medo. Se essa mãe não vem tratar aquele trauma, essa criança vai crescer, vai chegar à vida adulta e vai ser uma criança com medo de tudo. E tudo que ela for fazer, ela tem medo de aprender, de dirigir, ela tem medo de ficar sozinha, ela tem medo de arrumar um trabalho, ela tem medo de tudo. Por que eu estou explicando isso por você? Porque às vezes os traumas, eles são coisas simples, extremamente simples. E eu vou começar explicando para vocês que quando a vida se forma lá na barriga da mamãe e do papai, eu quero deixar bem claro a todos vocês, a todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo, que em nenhum momento na vida nós devemos julgar ou criticar o nosso papai e a nossa mamãe. E eu também quero te convidar a assistir a live de hoje sob 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é olhando para a sua infância. E o segundo ponto de vista é olhando com a maneira como você tem criado os seus filhos. Para ver se você também já não está passando esses traumas para os seus filhos. Então, num primeiro momento, olha para você, para a sua infância, para as experiências que você viveu até aqui. E num segundo momento, você olha com a maneira, se você já tem filhos, olha a maneira que você tem criado esses filhos para ver se não tem gerado traumas para eles. Então, quando o papai gerou você, naquele momento, vamos imaginar que naquele momento em que a mamãe ficou sabendo que ela estava grávida, ela não estava preparada para ter aquele filho. Né? Às vezes a mamãe não era casada
e ela não estava preparada e ela ficou com muito medo. E num primeiro momento, né, ela não queria aquele filho. E aquele sentimento da mamãe de não querer aquele filho, de não estar preparada, de não saber o que fazer naquele momento, já começou a gerar um trauma naquela criança. Eu estava falando essa semana mesmo com uma amiga minha, né, uma mulher bem casada, e quando ela engravidou, ela estava num conflito com o esposo. E naquele momento ela não queria aquele filho. Então ela ficou assim com um sentimento de revolta, porque ela não queria aquele filho. Só que depois passou e nasceu aquela bebê tão linda, tão maravilhosa, né? Só que agora a bebê não dorme. Ela não dorme. E aí a gente acabou descobrindo essa semana que ela não dorme. Por quê? Porque essa bebê, né, no momento em que a mãe ficou sabendo que aquela bebê vinha ao mundo, ela ficou impactada, ela não queria. E aquele sentimento, né, foi passado pela criança. Então, se essa mãe, né, não se dá conta nesse momento que ela gerou um trauma na criança, e essa vai criar um filho com um sentimento de rejeição, que lá na vida adulta vai fazer com que essa pessoa se sinta inferior às outras pessoas, não merecedora da prosperidade, não merecedora de tudo que acontece. Então, mamães que estão aí me assistindo, né, quando vocês engravidaram, se por um momento aconteceu e você não estava preparada, você sentiu uma rejeição por este filho, fala para teu filho: meu filho, a mamãe libera você de todo o peso, toda a carga, todo o sentimento negativo. Você está livre, meu filho. Isso era da mamãe, deixa com a mamãe esse sentimento. Hoje você é bem-vindo, hoje você é amado. Mas e se isso aconteceu com você, talvez você que está aqui me assistindo, no momento em que a sua mamãe te concebeu, né, naquele momento que ela ficou grávida, talvez o seu papai queria que viesse um menino e veio uma menina. É muito comum, às vezes, os pais colocar a expectativa de um sexo em cima do filho e vir um outro filho. Às vezes essa família já tem, né, 3, 4 meninos e quer uma menina. Às vezes é o contrário. E só o fato da pessoa querer um menino ao invés de menina já gerou um trauma, já gerou o que eu diria que uma marca emocional que vai influenciar aquela criança até a vida adulta. Enquanto é criança, nós ainda estamos em formação da nossa psique. Perceba que a nossa psique, ela é formada até ali 10, 12 anos no máximo. Então, nesse momento, nós não temos ainda um corpo emocional formado o suficiente. Então, é por isso que coisas muito simples nos atingem e vão refletindo. Então, eu vou fazendo esse momento de consciência, essa conversa com vocês. Podem perguntar se vocês ficarem com dúvida, porque de fato é extremamente importante. Pode interagir, né? Coloque seu comentário, dá um like se você está gostando da live, se é importante para você, dá um like aí. Então, os traumas eles já começam, como eu estava explicando, lá na barriga da mamãe. E aí eles continuam, por exemplo, no momento em que a mamãe vai para o hospital para ganhar o bebê. Vamos imaginar que essa mãe, que a tua mãe, que você que está aqui me assistindo, talvez você nunca se interessou em perguntar para sua mamãe como que foi o seu parto, mas você sabia que esses pontinhos podem estar interferindo nos teus resultados profissionais, na forma, no teu equilíbrio emocional? Vocês sabiam disso? Então, quando a nossa mamãe nos ganhou, talvez ela tenha sofrido muito para nos ganhar. E aquele sofrimento passou para a criança que estava ali junto, dentro de um mesmo campo que a mãe. E aquela criança sentiu tudo aquilo que a mamãe sentiu.
Existem outros casos também que causam muitos traumas, que é quando a criança nasce e essa criança fica internada no hospital. E muitas vezes quando ela fica internada lá na incubadora, lá na UTI neonatal, essa criança fica sozinha lá. E ela é desconectada da mãe. Existe um período logo após o nascimento da criança que é de extrema importância ela ficar juntinho com a mãe, ela precisa se sentir acolhida. E quando essa criança precisa ficar lá na incubadora, ficar lá internada no hospital, sem a presença da sua mamãe, isso vai gerar um vazio no seu coração, aquela falta de afeto. E daí depois as crianças se tornam mulheres, se tornam homens carentes, que tem aquele vazio no coração, e aí as pessoas não sabem de onde que vem aquele vazio. Então perceba que eu estou te falando que os traumas, eles não acontecem nos grandes fatos também, tá? Eu atendo muitas pessoas diariamente, todos os dias eu atendo problema. Existem casos mais graves. Esses que eu citei são casos simples. Casos mais graves, abuso sexual, tá? Eu vou estar falando hoje do abuso. O abuso sexual, ele é um trauma tão grande, ele castiga tanto a mulher, mas tanto a pessoa, que tu imagine só, a pessoa foi abusada, ou seja, ela já foi abusada, ela já passou por medo, ela já passou por todos aqueles sentimentos que só quem passou por isso para saber o impacto emocional que isso causa. E vocês acreditam que, apesar de tudo, uma mulher que é abusada sexualmente, geralmente ela se sente não merecedora de uma pessoa que a ama, ela se sente suja, culpada e só atrai homens que não valorizam ela. Então, se essa pessoa não conseguir tratar esse trauma, ela vai ter uma vida de relacionamentos totalmente frustrada. Ela vai atrair pessoas que, ao invés de somar na vida dela, vão fazer mal para ela. Então, se você é o seu caso, que você está aqui me assistindo e você já passou por um abuso sexual e isso ficou guardado em você, saiba que isso impacta em todas as áreas, não é só nos relacionamentos, né? Geralmente, as pessoas que passaram pelo processo de abuso, elas não conseguem ter um relacionamento saudável. E quando conseguem ter uma família, elas sofrem, não conseguem ter prazer, não conseguem ter alegria. Elas ficam revivendo aquela dor por anos e anos e anos da tua vida. E mesmo que tenha acontecido uma única vez, né? Uma única vez ou várias vezes, não importa. O impacto é muito grande. Outro ponto muito importante, extremamente importante na primeira infância, é o afeto da mamãe, o afeto do papai. Nós vivemos em um tempo em que existem milhões de mães. Esses dias eu estava lendo uma reportagem, existem 12 milhões de mães solteiras no Brasil. E aí, essas mulheres, guerreiras, obviamente, né, que sofrem para criar os seus filhos, gera um trauma muito grande neles. Não é por culpa delas, não é por culpa dessas mamães, mas muitas vezes é a ausência da figura paterna, de estar ali, de fazer o papel da segurança junto ao filho, né? Pai é a figura da segurança, da força. Quando a criança se conecta com essa força do pai, ela dá um adulto saudável, ela dá corajosa, ela dá uma pessoa que consegue fazer as coisas acontecer na sua vida. Mas e quando falta o papai na vida, né, desse menino, dessa menina? Como que fica depois esse adulto que não teve a força do seu papai? Como que fica, né, aquela filha que não teve o colo da sua mamãe? Então, quando nos falta o afeto, o amor do pai, né, nos falta a força de nós ir para a vida. As pessoas que têm uma ausência, uma carência de pai, dificilmente conseguem prosperar profissionalmente. E quando conseguem prosperar profissionalmente, essas pessoas, elas
sofrem muito, elas vão até um ponto, é um padrão que sobe até um ponto e depois cai. Daí elas se esforçam de novo, sobe até um ponto, daí cai. Então, a figura paterna é extremamente importante na vida da criança. Nós somos 50% papai e 50% mamãe. Ambas essas figuras são importantes. E às vezes nós somos rejeitados. Semana passada mesmo eu atendi uma moça que o pai dela não quis saber dela. E quando ela nasceu, ela nunca mais teve contato com o pai dela. E daí, Sônia, o que eu faço? O que eu faço se o meu pai faleceu cedo? O que eu faço se o meu pai não me quis? Primeiro, nós precisamos entender algo muito importante. Que mesmo esse pai não te querendo, essa mãe te rejeitando, ela deu para você algo tão importante que mesmo que você passasse toda a vida, você não vai conseguir pagar, que é o dom da vida. Quando o seu papai e a sua mamãe deram a vida para vocês, eles já deram tudo o que você precisa. E é o que eu vou estar falando mais daqui a pouco, mais à frente, como sair desses traumas. Então não saia, fica aí comigo, que a live de hoje pode mudar a sua vida, pode ligar uma chavezinha aí dentro de você. Então é extremamente importante. E às vezes também na primeira infância nós fomos a nossa mamãe, eu vejo muitos casos, eu atendo diariamente, mães que tiveram vários filhos e não conseguiram dar o amor, não conseguiram dar atenção para aquele filho que precisava. Ou então um filho sente que a mãe trata um melhor e o outro pior. Acontece. Gente, aquele negócio de dizer que amor de filho é tudo igual, é mentira. Às vezes tem um que é mais da mamãe, às vezes tem um que é mais do papai. Isso não é uma verdade. Então, às vezes, os nossos pais muitas vezes não receberam o amor dos pais deles, muitas vezes também perderam os pais cedo, muitas vezes tiveram uma vida difícil, né? E eles deram para nós tudo o que eles conseguiram nos dar nesta primeira infância. Mas daí, às vezes, gerou sentimentos, às vezes a mãe estava de mau humor e falou um monte de coisa para o filho que não devia, né? Não faz isso, menino. O que acontece? Um trauma, às vezes, de uma palavra que o nosso pai e a nossa mãe falou para nós, que falou assim, você não presta para nada. Né? Isso é uma maldição, mas aquilo ali teve um impacto emocional tão grande, porque a gente ama a nossa mamãe, a gente ama o nosso papai. Então tem um impacto emocional tão grande que às vezes uma palavra que o nosso papai e a nossa mamãe disseram causou um impacto emocional tão grande em nós que ficou gravado lá no nosso inconsciente e fica nos sabotando agora na vida adulta. Mas e fazer o quê? Se nós muitas vezes nascemos num lar desestruturados, né, onde o papai bebia, né, muitas vezes pais que batem na mãe, onde há traições dos pais, isso tudo causa impacto. Né? Vamos pegar um exemplo, todos os dias eu vejo atendendo pessoas em que o pai traiu a mãe e agora a filha arruma um marido que trai, repetindo o padrão de forma inconsciente, né? Emaranhado ali com coisas que aconteceu na família e a pessoa não tem força de ir para frente. Então são inúmeros os traumas. Eu não sei o que aconteceu contigo. Talvez você é uma pessoa que tenha muito medo. E talvez esse medo foi gerado um dia em que você ficou sozinha num quarto escuro. Talvez esse trauma foi gerado um dia quando você foi lá na escola e a tua mamãe e o teu papai te deixaram lá no primeiro dia de escola. Ou talvez foi aqueles coleguinhas que excluíram você da rodinha de amigos lá na escola. Porque quando nós estamos na primeira infância, os traumas, eles acontecem, tudo aquilo, a nossa carga emocional, vivida até aí os 11, 12 anos, formam a nossa personalidade. É as nossas experiências vividas até 12, 13 anos que vai determinar a pessoa que nós vamos ser depois de grande. E é por isso você, papai e mamãe que está aí comigo, muito cuidado na hora de criar os seus filhos. Para que esses filhos sejam filhos saudáveis emocionalmente, que tenham equilíbrio emocionalmente.
É impossível. Nós temos aí várias pessoas aqui me assistindo. Eu duvido que tenha uma única pessoa aí que não tenha nada para curar no campo emocional, que não tenha nenhum trauma, que não tenha medos, que não tenha insegurança. Isso é impossível. Por quê? Porque todos nós, em algum momento da vida, todos, absolutamente todos nós, temos questões dentro de nós para curar. Mas e daí? E daí você vai ficar se vitimizando por isso? Eu li uma frase hoje que eu até anotei aqui, que eu pensei, nossa, essa frase é perfeita para lá. A dor pode nos destruir ou pode nos construir. A escolha é sua. Olha que frase linda. A dor pode nos destruir ou pode nos construir. A escolha é sua. Exatamente. Então, se eu estou falando que todos nós temos traumas, todos nós. Eu vou contar para vocês aqui 2 pequenas histórias, tá? Eu vou contar primeiro a história da Laura. Laura, ela era uma moça que quando ela nasceu, o papai dela, quando ela tinha 3 anos, foi embora. Aí a Laura começou a crescer, desde já da adolescência ela era muito revoltada com a mãe. A Laura não queria nada com nada da vida, a Laura não respeitava a mãe e a Laura pegou a encruzilhada errada. Ela entrou no mundo do vício das drogas, né? Enfim, ela se perdeu do caminho. Essa é a história da Laura. Mas eu vou contar agora para vocês a história da Maria. A Maria nem conheceu o seu pai, né? A sua mãe engravidou, o seu pai não quis, ela nunca conheceu o seu pai. Só que a Maria, com esse sentimento, ela cresceu pensando, né, que a minha mãe me criou sozinha. Ela podia ter me abortado, não, mas ela me criou sozinha. Então eu vou ajudar a minha mãe. E depois, quando ela cresceu, ela construiu a família dela. E ela disse: eu vou amar meus filhos como eu nunca fui amado pelo meu pai na minha vida. Perceba que nós temos 2 histórias, né, muito semelhantes, porque ambas foram abandonadas por seu papai. Mas ao mesmo tempo, uma não teve força para fazer algo de bom com a sua história e a outra teve força de reconstruir a sua vida. Agora eu pergunto para você, por que uma conseguiu e a outra não conseguiu, né? Obrigado, pessoal, né? Nós temos a Giovana, né? Temos a Eleni, a Nedi. Que bom, Nedi, ter você aí com a gente. Que bom ter todos vocês. Porque nós podemos. Eu quero dizer algo para você que está aqui me assistindo nessa noite. Dentro de nós temos força para mudar nossa história se nós quiser. É preciso entender que não adianta, não é porque eu não recebi amor do meu pai e da minha mãe, que eu não vou dar amor para os meus filhos. Eu posso fazer diferente. Eu me lembro uma vez, como eu praticamente me criei longe dos meus pais, eu me lembro uma vez de uma amiga minha me chamar e dizer assim: Sônia, por que tu trata o teu filho tão mal? Isso já há muito tempo atrás. E eu disse: mas mal como? Eu nunca havia me dado conta que eu tratava o meu filho igual eu tratava os meus funcionários lá da empresa. Eu nunca havia me dado conta com a frieza com que eu tratava o meu filho. Mas naquele dia ela me abriu os olhos. Eu não sabia amar meu filho. Por quê? Porque eu não havia recebido o amor dos meus pais. Então eu não sabia amar. Mas naquele dia, ela me disse que eu podia ser diferente. E eu, mesmo não sabendo como amar, eu comecei a me esforçar para amar meu filho de uma maneira diferente. E foi incrível. Porque algo começou a nascer, eu comecei a abraçar o meu filho.
Eu comecei a beijar o meu filho. Eu comecei a falar para ele: filho, eu te amo. Eu comecei a passar isso para ele e algo aconteceu. O amor finalmente voltou a fluir. Às vezes nós não recebemos amor dos nossos pais lá na primeira infância. E aí o amor não flui para com nossos filhos. E daí o amor não flui para com o nosso marido, na nossa família, com nossos pais. E daí o amor não flui para com o nosso trabalho. E nós nos tornamos pessoas frias, nós nos tornamos pessoas amargas. Muitas vezes pessoas, né, violentas. Por quê? Porque simplesmente o amor não fluiu. E eu quero dizer para você, assim como a minha amiga, há muitos anos atrás me falou naquele dia que eu podia ser diferente. Se é o seu caso, você que está aqui me assistindo, se você tem dificuldade de amar as pessoas, se você tem dificuldade de permitir que as pessoas te amem, faça um esforço e se abra para este amor. Se abra para este amor. É extremamente importante que isso aconteça. Então, neste momento, às vezes nós criamos traumas porque não fomos criados pelos nossos papais. Talvez nós fomos criados pelos avós, talvez nós fomos criados por uma tia, por um tio, por pais adotivos. Mas e daí? Você tem a vida. E ao ter a vida, você tem tudo o que você precisa. Agora, nesse ponto, eu vou pegar um ponto aqui. Como que esses traumas vão refletir no adulto, para você conseguir começar a se identificar agora. Porque talvez você ainda nem se deu conta que você tem um trauma para tratar aí no teu coração. Então agora eu vou falar um pouquinho como identificar no adulto esses traumas para você conseguir começar esse processo lindo de mudança. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos começar a mudança na nossa vida a hora que nós quiser. E eu tenho certeza que muitas pessoas que têm me acompanhado aqui já estão num lindo e maravilhoso processo de mudança. Então, na vida adulto, esses problemas, né, vão refletir como adulto ansiosos. Extremamente ansiosos, extremamente estressados, aquelas pessoas impulsivas, sabe aquela pessoa impulsiva que não consegue falar com os filhos, não consegue falar com o marido, que ela grita? Eu já fui muito assim, gente, a famosa 880. Então, se você é do tipo de pessoa que você tem dificuldade de controlar suas emoções, é porque tem traumas dentro de você, tem questões que precisam ser olhadas dentro de você. Outro ponto, se você tem problema de baixa estima, quantas mulheres lindas, homens maravilhosos que têm problema de baixa estima. Por quê? Porque lá quando era pequenininha, né, às vezes a mãe rejeitou, mas não uma rejeição às vezes grave, às vezes é um sentimento que a mãe sentiu, como eu falei, na hora que ela engravidou, algo simples, isso reflete na baixa estima da pessoa. Gente, a baixa estima da pessoa, ela vai influenciar diretamente no teu sucesso profissional. Mas como assim, Sônia? Porque se eu tenho uma estima alta, então eu tenho confiança. E se eu tenho confiança, eu sou mais ousada, eu vou atrás do que eu quero. Então a autoestima, ela te dá empoderamento, ela te dá força. E isso também reflete na hora de você atrair um marido especial para você. Exatamente. Temos aí o Fernando. Eu já percebo que tenho traumas. Tem dias que fico estressado ao extremo. Exatamente. Se você tem dias que você não consegue controlar o que você está sentindo e de repente você despeja em cima de alguém, é porque tem questões mal resolvidas aí que precisam ser tratadas. Se você é uma pessoa que tem muitos medos e muitas inseguranças, perde oportunidades por causa dos medos, por causa da insegurança, deixa de aproveitar o que a vida está te oferecendo, porque você é inseguro, porque você tem esses sentimentos que ficam te sabotando dentro de você, então porque você tem traumas e questões mal resolvidas que precisam ser olhadas. Então é muito importante que você olhe por quê.
Vocês sabiam, gente? Olha o que eu vou falar aqui para vocês. Vocês sabiam que o maior sabotador nosso mora dentro de nós? Exatamente. Eu também. Tem dias que já acordo nervosa e acabo descontando em quem não merece. E o pior, né? Que depois a gente se arrepende. Fala o que não deve no momento, né? Que não deve e se arrepende profundamente. Então, é de extrema importância olhar para isso. Outro ponto importante, agressividade, né? Às vezes, com muita frequência eu ouço assim, porque o meu esposo é um homem rude, é um homem muito agressivo. Gente, quando as pessoas não têm controle sobre suas emoções, entre aspas, elas estão dizendo assim, socorro, eu preciso de ajuda, me enxerga, eu tenho coisa para resolver dentro de mim. Exatamente, é um grito de socorro que as pessoas estão pedindo. Outro evento que é fácil de ver, as pessoas que não conseguem progredir profissionalmente. Eu não estou conseguindo progredir, chega, só, trabalha, se esforça, chega até um certo ponto, cai. Trabalha, se esforça, chega até um certo ponto, cai. Por quê? Porque tem raízes profundas que precisam ser olhadas para dentro de si. Né? Talvez um pequeno trauma lá com o papai, com a mamãe, né? Na escola, ou uma experiência que você viveu, enfim, tudo isso mostra o quanto o adulto tem uma criança dentro de si ferida. Eu estava falando há pouco que o nosso maior sabotador de todos eles é nós mesmos. O maior vilão não é a falta de oportunidades que nós temos. O nosso maior vilão é as nossas emoções, é os nossos traumas que nos sabotam. Antes eu falei da pessoa que foi abusada sexualmente. Quantas pessoas que não se sentem merecedoras, de ter um marido bom, de ganhar dinheiro. Né? Às vezes eu falo para a pessoa, você merece ganhar 50 mil por mês. A pessoa, não, nem quero tudo isso. Por quê? Porque ela não se sente merecedora. Se eu falar para você aí que está me assistindo assim, você merece ganhar 100 mil por mês. Pensa. Qual que é o sentimento que isso te gera? Você vai dizer, isso é impossível. Você vai dizer, isso aí, bobagem. Mas isso por que você fala? Você fala porque bem no fundo você se sente não merecedora disso. Outros pontos, né, que mostram que o adulto tem traumas de infância dentro do coração. Às vezes lá na tua empresa tem aquele líder tirano, aquele líder, né, que coloca as coisas a goela abaixo. Por quê? Porque ele tem trauma de infância, gente. Então se vocês têm um líder assim, você diz pra ele, meu filho, vai se tratar, que tu tá precisando se tratar. É brincadeira, né, pessoal? Né? Mas às vezes dá vontade, enfim. Então, tudo isso mostra o quanto esse adulto tem uma criança machucada dentro de si. Adulto violento. Ninguém é uma pessoa violenta porque ela quer, gente. Ninguém. Se ela é violenta, foi porque ela aprendeu a ser violenta com alguém. Do sistema familiar, ela só está repetindo um padrão. Ninguém cai no mundo do vício, seja do álcool, seja das drogas, porque quer. É porque dentro dela tem questões que precisam ser olhadas, ser curadas, até o cigarro. Vocês sabiam que até o cigarro é uma maneira da pessoa, uma fuga que a pessoa tem, é um vazio que ela tem, dela tenta fumando aquilo ali, ela tenta tapar aquele vazio que ela tem no seu coração. Então, tudo isso mostra quem tem questões para tratar ou não. E aquelas pessoas embotoadas, aquelas pessoas tímidas, retraídas, não conseguem falar das suas emoções, não conseguem expor os seus sentimentos. Essas pessoas, elas estão profundamente doloridas por dentro, profundamente amarguradas, tem muitas questões que precisam ser olhadas dentro de você. Então, esses são alguns pontos que eu estou citando aqui para você se dar conta que sim, dá para olhar para isso, tem cura.
Vocês sabiam disso? Existem muitas maneiras de você curar as emoções, os traumas. Existem traumas que são tratados com uma simples técnica de PNL, assim, em 10 minutos. Existem traumas mais profundos que precisam uma terapia mais extensa. Mas existem traumas que você trata numa simples constelação. E para tudo isso existe sim cura. Eu vou estar, aprofundando um pouquinho. Você que está aí comigo, eu vou estar aprofundando um pouquinho mais aí para vocês estar entendendo. Então, se você é essa pessoa, que tem dificuldades, eu quero dizer algo para você. Tome consciência. Você tem força para mudar, você tem força para fazer diferente. Lembra que eu falei antes da história da Laura e da história da Maria? Que com duas histórias parecidas, uma conseguiu se superar e a outra não. Mas vocês lembram que eu falei que a Maria conseguiu se superar? Mas vocês sabiam que mesmo a pessoa que consegue se superar dos traumas, da ausência do pai, da ausência da mãe, da falta de afeto, da falta de amor, mesmo essa pessoa que aparentemente conseguiu superar e se esforça muito para fazer diferente do que fizeram com ela, você sabia que ainda assim essa pessoa tem traumas dentro dela? Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu cresci muito profissionalmente e eu aprendi muito. Mesmo antes de eu trabalhar com desenvolvimento de pessoas, mesmo antes de eu trabalhar como terapeuta, ainda assim eu prosperei muito profissionalmente. E só que eu crescia, mas eu era uma profissional insegura. Dentro de mim, dentro da minha alma, do meu coração, existia muita insegurança, eu tinha muitos medos e principalmente eu tinha muito senso de inferioridade. Eu me sentia menos que muitas pessoas. Eu me lembro que na época eu já era gerente de grandes empresas, eu viajava, cuidava de várias unidades e ainda assim eu me sentia extremamente inferior às outras pessoas. Então talvez seja o seu caso, você conseguiu superar esses traumas, só que as feridas, as marcas estão lá. E você pode eliminar essas marcas, você pode viver mais leve, você pode viver livre de cargas. Então no decorrer da vida, nós vamos acumulando todo o lixo emocional que eu chamo, Todas as experiências negativas, todos os problemas, todos os conflitos internos, toda a falta de afeto, todas as frustrações nos relacionamentos, e nós vamos entulhando esse lixo nas nossas costas. E de acordo com como nós vamos entulhando esse lixo, vai pesando. E aí a vida começa a ficar sem alegria, a vida começa a ficar sem leveza, a vida começa a não ter mais sentido e muitas pessoas acabam caindo em depressão por causa disso. Mas existe sim como que é o ideal de nós vivermos hoje. Como é um ser humano que seria o ideal do equilíbrio emocional dele? Seria um ser humano que tem controle sobre suas emoções. Eu estava esses dias assistindo uma pessoa falar e essa pessoa falou assim, que você precisa usar a emoção certa no momento certo e na hora certa. Então, se eu tenho raiva, eu tenho que usar na raiva. Porque quando alguém me faz algo, eu posso ficar com raiva dela. Eu posso, mas às vezes eu fico com raiva do meu marido, que não tem nada a ver com aquilo. E quantas vezes nós usamos a emoção errada no momento errado e com a intensidade errada. Então, enfim, tem tudo isso. Só que o que eu não compreendi aquele dia é que por trás, quando você usa a emoção errada, na situação errada, com a intensidade errada, é porque por trás, antes de você usar aquela emoção, existiu uma ferida no teu corpo emocional. Porque quando você criou trauma, você viveu uma emoção, uma intensidade de uma emoção muito forte. E a intensidade daquela emoção muito forte ficou gravado no teu inconsciente.
Então, de fato, gestão da emoção, equilíbrio emocional, que é o que muito se fala atualmente, é você usar a emoção certa, no momento certo, com a intensidade certa. Exatamente. Só que para você conseguir usar a emoção certa, no momento certo, com a intensidade certa, você precisa curar o ponto que desencadeia essa emoção. Porque se tu não curar lá a raiz do problema, lá onde gerou trauma, talvez lá na barriga da mamãe, talvez quando você tinha 1 aninho, 5 aninhos, 8 aninhos, talvez lá quando você foi abusado, talvez lá na escola quando você foi rejeitado pelos seus coleguinhas, se você não curar aquele dia lá, o que aconteceu lá naquele dia, você não vai conseguir fazer a gestão das suas emoções. Não vai. Por quê? Porque só o esforço, só a força de vontade não é suficiente para isso. Mas se você, talvez que está aqui me assistindo, pelo menos conseguir localizar o ponto exato em que aconteceu o evento na tua vida, e você se dá conta e trazer consciência do que aconteceu. E aqui, exatamente nesta noite, você decida nessa noite. Decida nessa noite que você não quer mais viver com seus traumas. Decida nesta noite que você vai ter força para mudar isso e para curar isso dentro de você. Então, olhe lá para aquela emoção que foi gerada, lá para a raiz daquela emoção, para aquele dia traumático que te traumatizou. Olha para aquele dia e fala para você, para a tua criança. Foi muita dor mesmo tudo que eu passei. Foi muito sofrimento. Tem gente que quer minimizar a intensidade e dizer, não foi nada, já passou. Já passou porra nenhuma, desculpe aí a palavra, tá, pessoal? Não passa, fica a vida inteira te sabotando, te machucando aí dentro. Então você olha para aquela criança lá machucada, ferida, abandonada, desprezada, rejeitada, não sei qual foi o seu caso. Você olha e diz, foi muita dor mesmo. Foi muito sofrimento que você teve que carregar na tua infância. Deve começar a trabalhar cedo, sair de casa cedo, ter que cuidar dos teus irmãos. Foi muito sofrimento. Olha, encara isso, tenha força de encarar para ir, de olhar para isso, encarar e dar a importância que aquele sentimento e que aquela emoção merece. Faça isso por você nesta noite. Decida, conversa com a tua criança interior e diga, eu vejo você, eu realmente sei como você se sente. E aí você vai começar a mexer naquele sentimento, né? Vai começar. Então você pode, o trauma pode ser desconstruído. Apenas você conversando com ele, olhando para ele e percebendo, tá? Tem muitas pessoas que estão vivendo um emaranhado com os pais, que estão repetindo padrões dos avós, que passaram para os pais e que agora passando para eles e provavelmente vão passar para os filhos. Tudo por causa de um trauma, às vezes gerado numa geração passada. Às vezes, vamos pegar um exemplo, a mãe casou com um homem que bebia. Aí a filha vem, arruma um marido que bebe. E daí a filha da filha vem e arruma um marido que bebe. E tudo que ela precisa fazer é se dar conta e dizer, mãe, eu honro você, mas permita que eu faça diferente de você. Porque nós podemos honrar e sair do padrão olhando para ele e dizer assim, eu posso fazer diferente. Eu posso agir diferente que o meu papai e que a minha mamãe agiram. E aí eu vou ter um reflexo diferente nisso na minha vida. Então se coloca na outra pessoa. Tem pessoas que passam a vida inteira culpando o pai e a mãe. Gente, a figura materna, a figura paterna são maiores que nós.
Se eu criticar minha mãe, criticar o meu pai, eu não vou conseguir sair desse trauma. Entenda, você que está aqui me assistindo, que os seus pais fizeram por você tudo o que eles podiam com aquilo que eles tinham dentro de si. E se eles não fizeram mais, se eles não te deram mais, é porque eles não tinham para dar para você. Então, não fique, se tu passar a vida inteira culpando seus pais pelas coisas que não teve, não. Faça algo de bom com a vida que esse papai e que essa mamãe deram para você. Faça algo de bom com isso. E você vai renascer. Quando você consegue deixar o passado, você olha para o passado, aceita, dá a intensidade que ele merece, agradece e diz: a partir de hoje eu vou fazer diferente. E você que está aqui me assistindo, você pode decidir fazer diferente a partir de hoje. Você sabia disso? Então faça diferente. Nunca julgue, gente. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós somos seres imperfeitos. Nós viemos para esse mundo, né, cheio de imperfeições. E por que será que nós queremos os pais perfeitos e nem nós somos perfeitos? Por que será que nós somos rápidos em julgar, né? E nós demoramos para olhar para nós mesmos, para aquilo que se olhado dentro de mim? Então, ao invés de você ficar reclamando pelas coisas que você não teve, olha para você, se pergunte agora: o que eu preciso fazer para curar as minhas emoções? Talvez você não vai conseguir ir sozinho, busca ajuda, gente. Eu tenho ajudado muitas pessoas a transformar literalmente a vida. É possível, sim, ter paz no coração. É possível, sim, prosperar com mais facilidade. É possível, sim, ter uma família abençoada, um marido onde você consiga viver com cumplicidade. É possível, sim, se sentir feliz, se sentir em paz. É possível. Eu falo para você que é. E não importa o trauma que você teve, tudo que aconteceu contigo não importa. Você pode decidir mudar isso. Você pode decidir hoje a ser feliz. Então, decida aqui nesta noite que não seja apenas mais uma live. E qual que é os benefícios de nós nos curarmos, né? Sentir-se bem, sentir-se leve, ser uma pessoa segura, ousada, que faz o que tem vontade, que vai em busca dos teus sonhos, né? Os benefícios de você curar os teus traumas é ter uma família estruturada, abençoada, filhos que te respeitam, que você tem orgulho, que te dão orgulho. Isso é o resultado de um casamento cheio de amor. É você prosperar com muito mais facilidade. Para que ficar matando cachorro a grito a vida inteira? Para que se matar de trabalhar a vida inteira? Só porque tu pegou as crenças dos teus pais? Para quê? Dá para viver e conseguir conquistar as coisas com muito mais facilidade, mas tem que existir um movimento de cura dentro de você. Gratidão, eu cresci, né, por você estar aí na live. É um prazer ter vocês aqui. Temos a Salete aí, tá com uma saudade de você, Salete, nas minhas lives. Que alegria, né? A Roseli, a Daiane Dalcin, né? O pessoal aí ainda chegando. Que outros benefícios, né? Você pode, gente, é possível sim parar de sofrer e ser feliz. Teve gente que há muito tempo atrás teve sim uma vida difícil, passou dificuldade para criar os filhos, né? Quase passou fome talvez, mas agora não, agora mudou e a pessoa não se dá conta que a vida mudou e que ela já pode ser feliz. Ela continua vivendo naquele sofrimento que um dia esteve na vida dela, mas que não está mais. Então, é possível ser feliz. Coloca isso na tua cabeça. Não aceita mais uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida de tristeza, de solidão, de carência. Vai, cura isso dentro de você.
Cura dentro do teu coração. Eu sou consteladora familiar, eu tenho visto curas incríveis, extraordinárias acontecendo. Tanto nos meus treinamentos, na minha especialidade é inteligência emocional, é equilíbrio emocional, é cura, gente. Muito se fala em equilíbrio emocional, mas poucas pessoas conseguem curar na prática. Essa é a minha especialidade. Por que eu escolhi essa especialidade? Porque eu quero curar as pessoas assim como um dia eu fui curada. Eu quero curar as pessoas, aquela mulher insegura que eu era, medrosa, cheia de inferioridade, que não acreditava nela. E hoje eu transformei a minha vida. E eu digo para você, você pode transformar a sua vida também. Então, se decida hoje. Gente, fiquem comigo, eu vou fazer muitas lives maravilhosas. O meu tempo aqui no Instagram tá fechando já. Então, é muitas lives maravilhosas que eu vou estar fazendo, tá? E eu quero nesse momento fazer um pequeno movimento, Tenho aí o pessoal que tá do GAN comigo, é o curso Gestão da Alma e Mente, né? A Luciana e a Roseli, que tem uma mudança gigante, a Rose e a Razia aí também, que estão com uma mudança extraordinária. Então eu quero convidar você agora, para nós já finalizar. Primeiro eu quero agradecer do fundo da minha alma, do meu coração, e dizer sim, eu vou entrar muito fundo nesses temas de cura esse ano. Então se você quer se desenvolver emocionalmente, me acompanha, fica comigo, que muita coisa pode mudar apenas você assistindo as lives. Então gratidão a todos vocês que estão aí comigo. E para fechar então, um pequeno movimento de cura, tá? Pequeno movimento de cura. Eu quero que você se sente reta, senta reta, fecha seus olhos. E eu quero que você repita as minhas palavras. Fala o seu nome e diga: eu vejo você. Eu vejo você, minha criança. Eu vejo tudo que você passou na sua infância. Eu vejo toda a dor e toda a tristeza que você carregou todos esses anos. E foi muita dor que você teve que carregar todos esses anos sozinha. Mas agora eu te vejo. Agora eu cresci. Me tornei essa mulher. Me tornei este homem maravilhoso, maravilhosa. E vou cuidar de você, minha criança. Eu libero você, minha criança, para ser apenas uma criança feliz. Agora você pode ser feliz. Agora você pode ser feliz. Está tudo bem agora. Isso, pode abrir os olhos. É só um simples movimento de cura, tá, pessoal? Que tem um poder muito grande. Mas continue comigo nas próximas lives, que vou trazer novos temas relacionados ao equilíbrio emocional. Fiquem comigo. Um abraço enorme para vocês. Que Deus abençoe profundamente vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês possam receber a bênção de Deus nesta noite. Um grande e maravilhoso abraço para todos vocês. Deixa eu ver quem que tá aqui, pessoal. Bota um tchauzinho aqui para mim. A Cleciane, a Eveline acabou de entrar. A Célia, a Rose. Deixa eu ver quem mais que está aí, pessoal. Né? Temos a Roseli, temos a Elisiane, temos a Cleci, temos a Rose, né? A outra Elisiane, a Dirce, Dirce, saudade de você, a Célia,
temos a Luciane, o Fernando que está aí nos assistindo, a Júlia lá de Caiçara, a Ana, a Suzana lá de Cascavel, né? Que não sei quem que é a Tata, não sei. Temos a irmã Neide, a Luciana, temos a Simone, a outra Luciane, temos aí a Salete, a Sônia Mara, né? Que benção maravilhoso ter vocês. Eu sou uma pessoa muito agraciada com todas essas pessoas lindas. Então continue sempre comigo, tá? A Daia. Um abraço incrível, Jussara, parabéns, muito boa, primeira que assisti, que bom, seja bem-vinda, que prazer ter você aí com a gente. E até breve, sempre trarei novos temas, novas lives aí para vocês. Um grande, maravilhoso abraço a todos vocês, uma noite maravilhosa, tá bom? Até breve, pessoal!